Aconteceu que a festa dos pães sem fermento, que se chamava Páscoa, aproximava-se. Os principais sacerdotes e os escribas discutiam como eles poderiam levar Jesus à morte, pois eles temiam o povo. Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12. E Judas foi discutir com os principais sacerdotes e os oficiais do templo sobre como ele poderia lhes entregar Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Ele consentiu e buscava uma oportunidade para entregá-lo longe da multidão. Chegado o dia da festa dos pães sem fermento, em que o cordeiro pascal deveria ser sacrificado, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai para nós a ceia da Páscoa, para que possamos comê-la. Eles lhe perguntaram: Onde tu queres que preparemos? Ele lhes respondeu: Eis que, quando entrardes na cidade, um homem carregando um cântaro de água se encontrará convosco. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre te diz: Onde está a sala em que eu irei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma grande sala mobiliada no andar de cima. Fazei os preparativos lá. Então, eles foram e encontraram tudo como ele lhes dissera, e prepararam a ceia pascal. Quando a hora veio, ele sentou-se com os apóstolos. Então lhes disse: Eu desejei grandemente comer convosco essa Páscoa antes que eu sofra. Pois eu lhes digo, eu não comerei de novo, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, disse: Tomai-o e compartilhai-o entre vós. Pois eu vos digo que não beberei do fruto da videira de novo, até que o reino de Deus venha. Então, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e lhes entregou, dizendo: Este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, após cear, ele tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão daquele que está me traindo está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem, de fato, faz como tem sido determinado. Mas ai do homem por quem ele é traído. E eles começaram a perguntar entre si qual deles seria que faria isto. Então, levantou-se também uma contenda entre eles sobre quem seria considerado o maior. Ele lhes disse: Os reis dos gentios têm domínio sobre eles, e aqueles que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas isso não deve ser assim entre vós. Ao invés disso, aquele que é maior entre vós seja como o mais jovem. E aquele que é o mais importante seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está sentado à mesa? Ou aquele que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Porém, eu estou no meio de vós
como o que serve. Mas vós sois aqueles que têm permanecido comigo em minhas provações. Eu lhes confiei um reino, assim como meu Pai o confiou a mim, para que possais comer e beber à minha mesa, no meu reino, e vos senteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, fica atento. Satanás pediu para tê-lo, para peneirá-lo como trigo. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não falhe. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Jesus respondeu: Eu te digo, Pedro, o galo não cantará neste dia, antes que por 3 vezes tenhas negado que me conheces. Então Jesus lhes disse: Quando eu vos enviei sem sacola, bolsa de provisões ou calçados, sentistes falta de algo? E eles responderam: Nada. Então ele lhes disse: Porém, agora, aquele que tiver uma sacola, leve-a, e também uma bolsa de provisões. Aquele que não tiver espada, venda sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que tudo que está escrito sobre mim deve se cumprir. E ele foi considerado como um malfeitor, pois tudo que foi predito sobre mim está se cumprindo. Então eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: É o suficiente. Após a ceia, Jesus saiu para o Monte das Oliveiras, como ele costumava fazer, e seus discípulos o seguiram. Quando eles chegaram, ele lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele se afastou deles cerca de 1 arremesso de pedra, e ajoelhando-se, orou, dizendo: Pai, se tu queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo-o. Estando em agonia, ele orava ainda mais intensamente, e seu suor tornou-se em grandes gotas, como que de sangue, caindo sobre o chão. Então, levantando-se de sua oração, ele veio até os discípulos e os encontrou dormindo, por causa da tristeza deles, e perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai e orai, para que não entreis em tentação. Enquanto ele ainda falava, eis que uma multidão chegava com Judas, um dos 12, que vinha à frente e se aproximou de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus lhe disse: Judas, tu estás traindo o Filho do Homem com um beijo? Quando aqueles que estavam ao redor de Jesus viram o que estava acontecendo, disseram: Senhor, devemos feri-los à espada? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou fora sua orelha direita. E Jesus disse: Basta! Deixai-os. E ele tocou-lhe a orelha e o curou. Jesus disse aos principais sacerdotes, oficiais do templo e anciãos
que vieram contra ele? Viestes como contra um ladrão, com espadas e pedaços de pau? Enquanto eu estive diariamente convosco no templo, não puseste as vossas mãos sobre mim. Mas esta é a vossa hora e do domínio das trevas. Prendendo-o, levaram-no e trouxeram-no à casa do sumo sacerdote. Mas Pedro, à distância, seguiu-o. Mais tarde, eles acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro sentou-se no meio deles. Certa criada o viu quando ele se sentava próximo à luz do fogo, olhou diretamente para ele e disse: Este homem também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Após um tempo, outra pessoa o viu e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro lhe disse: Homem, eu não sou. Após cerca de 1 hora, insistiu outro, dizendo: Verdadeiramente este homem também estava com ele, pois ele é galileu. Mas Pedro disse: Homem, eu não sei do que estás falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. O Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor quando lhe disse: Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saindo, Pedro chorou amargamente. Então, os homens que detinham Jesus zombavam dele e batiam nele. Após vendarem seus olhos, perguntavam, dizendo: Profetiza! Quem foi que te bateu? Eles blasfemavam, falando muitas outras coisas contra Jesus. Tão logo o dia amanheceu, os anciãos do povo reuniram-se, ambos os principais sacerdotes e os escribas. Eles o levaram ao conselho dos judeus, dizendo: Se tu és o Cristo, diga-nos. Porém, ele respondeu: Se eu vos disser, não acreditareis. Se eu vos perguntar, não respondereis. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus. Todos eles disseram: Então tu és o Filho de Deus? E Jesus lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Eles disseram: Por que nós ainda precisamos de testemunhas? Pois nós mesmos ouvimos de sua própria boca.